A noite cai, as sombras se alongam, um frio percorre o ar. Todos nós já sentimos aquele arrepio na espinha quando estamos sozinhos em casa, o ranger do assoalho, o farfalhar do lado de fora da sua janela. É nesses momentos, quando a escuridão nos envolve, que o medo se apodera. Esta noite, vamos mergulhar no coração desse medo. Prepare-se. Estar sozinho em casa deveria ser um momento de paz, de solidão, de reflexão silenciosa. Mas o que acontece quando esse santuário é quebrado? Quando o familiar se torna estranho? O sol se pôs, lançando longas sombras pelo chão da sua sala. Você está absorto em um livro, um filme, perdido em seus próprios pensamentos. De repente, um barulho, um rangido, um baque surdo, um sussurro vindo do cômodo ao lado. Seu coração dispara no peito. O medo do desconhecido. Minha casa de infância, um lugar que guardava tantas memórias, boas e ruins. Uma casa de fazenda extensa, a quilômetros da cidade mais próxima. Isolada do mundo, parecia um refúgio perfeito, cercada por plantações de milho que se estendiam a perder de vista. O campo parecia infinito, um mar verde ondulante. Era um lugar de beleza tranquila, de solidão pacífica. O tipo de lugar onde o tempo parecia parar. Mas sob a superfície, uma escuridão espreitava. Algo que não podia ser visto à luz do dia. Eu era apenas uma criança na época, mal um adolescente, inocente e despreocupado, sem saber dos perigos que se escondiam. Meus pais, agricultores trabalhadores, muitas vezes me deixavam sozinho enquanto cuidavam das plantações. Eles confiavam que eu estaria seguro. Eu nunca me importei com a solidão. Na verdade, eu a apreciava. Era minha chance de explorar a velha casa, de me perder em livros e devaneios. Cada canto tinha uma história, cada sombra um segredo. Mas em um dia abafado de verão, tudo mudou. A atmosfera estava diferente, carregada de uma tensão inexplicável. O ar estava pesado e parado. Parecia que até mesmo a natureza estava segurando a respiração. Então, um som cortou o silêncio. Um som que eu nunca tinha ouvido antes e que me encheu de um medo profundo. Meu sangue gelou. Pausei o jogo, meu coração martelando nos meus ouvidos. Silêncio. Eu tinha imaginado? Então, outro estrondo, desta vez mais alto, mais insistente. Engatinhando em direção à janela, minha respiração presa na garganta. O velho galpão ficava na extremidade da propriedade, sua porta de madeira entreaberta em um ângulo não natural. Ela estava trancada com segurança naquela mesma manhã. Eu sabia disso. Meu pai era meticuloso com essas coisas. Havia alguém lá fora. O medo, frio e agudo, trespassou minha bravura infantil. Meus dedos tremiam enquanto eu pegava o telefone. Meus pais estavam a quilômetros de distância, inacessíveis. Minha mente disparada, uma confusão de pensamentos em pânico. Eu tinha que agir. Agarrando o pesado atiçador de ferro ao lado da lareira, fui em direção à porta dos fundos. Cada rangido das tábuas do assoalho parecia ensurdecedor no silêncio. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Uma batida frenética me impulsionando para a frente. Ao alcançar a maçaneta da porta, um som me fez paralisar. Havia alguém dentro de casa. Os anos se passaram, como folhas ao vento, levando consigo a inocência da infância e trazendo a complexidade da vida adulta. Eu cresci. Fui embora da fazenda rural, deixando para trás o cheiro da terra molhada e o som dos grilos à noite. Mas as lembranças daquela noite, do intruso na minha casa de infância, persistiam como uma sombra, assombrando meus sonhos e pensamentos. Pensei ter deixado aqueles medos para trás, enterrados sob a agitação da vida na cidade. Eu estava errado. A cidade,
Com suas luzes brilhantes e ritmo frenético, não conseguiu apagar as cicatrizes do passado. Era uma noite quente de verão. O ar denso de umidade, quase sufocante, como se o próprio clima estivesse conspirando para trazer à tona velhas memórias. Eu tinha acabado de chegar ao posto de gasolina local. Minha mente preocupada com as tarefas que ainda não havia realizado, as responsabilidades que se acumulavam como uma pilha de papéis. Ao sair do carro, notei um homem na bomba ao meu lado. Sua presença era inconfundível. Ele era alto e magro, com cavanhaque e um sorriso amigável, um rosto que parecia familiar, mas que eu não conseguia situar no tempo ou no espaço. No entanto, enquanto eu me afastava, não consegui me livrar da sensação de já tê-lo visto antes. Algo em seus olhos, talvez, ou na maneira como ele se movia, despertava uma inquietação profunda dentro de mim, como se ele fosse uma peça perdida de um quebra-cabeça antigo. Dias se transformaram em semanas. O encontro no posto de gasolina foi para o fundo da minha mente, apenas mais um detalhe insignificante na tapeçaria da vida cotidiana. Então, em uma noite abafada, tudo voltou à tona. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, exausto e ansioso por uma noite tranquila. Ao sair do carro, ouvi um sussurro fraco, carregado pela brisa. Parecia vir da mata que fazia fronteira com meu quintal, o som quase inaudível acima do chilrear dos grilos. Meu nome. Era meu nome, pronunciado em voz baixa e rouca. Congelei, meu sangue se transformando em gelo em minhas veias. Eu estava sendo observado. Corri para dentro, tateando as fechaduras, minhas mãos tremendo. A frágil tranca da minha porta dos fundos, de repente, parecia terrivelmente inadequada. Olhei pela janela, meu coração batendo forte no peito. A mata estava escura e silenciosa. Abri a porta com um solavanco, minha voz aguda de adrenalina. Quem é você? O que você quer? A figura se virou, seu rosto uma máscara de confusão iluminada pela luz da varanda. Ele era mais velho do que eu esperava, suas roupas enrugadas e gastas, seus olhos vermelhos e desfocados. Melissa, ele falou arrastado, suas palavras grossas de álcool. Você viu a Melissa? Não tem nenhuma Melissa aqui, eu disse, minha voz firme, apesar do tremor no meu peito. Você precisa ir embora, agora. O intruso balançou ligeiramente, seu olhar passando nervosamente entre mim e a rua escura atrás dele. De repente, ele sorriu de forma perturbadora, revelando dentes manchados e irregulares. Você não entende, ele murmurou. Ela está aqui. Ela nunca foi embora. Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou na minha direção, seus olhos arregalados de desespero e loucura. Tentei fechar a porta, mas ele era surpreendentemente forte. Conseguindo empurrá-lo para trás, eu gritei por ajuda, mas a casa estava vazia. Ninguém viria. Ele começou a murmurar coisas incompreensíveis sobre espíritos e maldições, enquanto sua mão alcançava algo dentro de seu casaco. Com um arrepio na espinha, percebi que ele segurava uma faca enferrujada. Sem pensar, corri para dentro da casa, mas ele me seguiu, a faca brilhando sob a luz fraca. Tranquei-me na cozinha, buscando desesperadamente por uma arma. Encontrei um pesado rolo de massa e me preparei para lutar pela minha vida. O silêncio que se seguiu foi insuportável. O intruso estava em algum lugar lá fora, esperando. Ouvi passos arrastados e depois o som de vidro quebrando. Ele estava dentro da casa. De repente, ele surgiu na porta da cozinha, seu rosto distorcido pela raiva. Avancei com o rolo de massa, acertando-o na cabeça. Ele caiu, mas logo se levantou, o olhar de um homem possuído. Mas então, algo mudou.
Seus olhos se arregalaram de medo e ele começou a gritar, uma cacofonia de pavor e dor. Atrás dele, uma sombra escura e indistinta começou a tomar forma, crescendo e se contorcendo como se tivesse vida própria. A sombra parecia consumir o homem, envolvendo-o em trevas. Seus gritos ficaram mais altos, até que, de repente, cessaram. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. A sombra se voltou para mim e, por um momento, eu vi o rosto de Melissa, pálido e fantasmagórico, seus olhos suplicando por ajuda. Então a sombra desapareceu, levando o homem com ela. Desmoronei no chão, o rolo de massa ainda apertado na minha mão trêmula. A polícia encontrou a casa em desordem, mas nenhum sinal do intruso ou da sombra. Desde aquela noite, a figura de Melissa aparece nas minhas noites de insônia, seus olhos suplicantes me perseguindo. Ela nunca foi embora. E agora eu também não posso escapar.